Nível 1. O estagiário. Você tem 20 anos. Você frequenta uma faculdade onde o nome no seu diploma importa mais do que qualquer coisa que você aprendeu na sala de aula. Você se candidatou a 40 empresas. Teve retorno de 6. Conseguiu entrevistas em 3, recebeu uma oferta. Uma é tudo o que você precisa. No seu primeiro dia, você aparece como um terno que custou mais do que o seu aluguel. Você pega o elevador para um andar que cheira a lavanderia a seco e café expresso. O escritório é mais silencioso do que você esperava. Ninguém está gritando ao telefone, ninguém está jogando papel. Parece uma biblioteca onde todos estão silenciosamente apostando milhões de dólares, porque é exatamente isso que é. Eles colocam você em uma mesa ao lado de outro estagiário. Ele estudou na Wharton, ele já conhece todo mundo. Ele fala em siglas que você nunca ouviu. Você acena com a cabeça como se entendesse. Você não entende. Você passará as próximas 10 semanas fingindo entender as coisas até que realmente as entenda. Esse é o trabalho inteiro. Você cria planilhas. Você extrai dados de terminais Bloomberg e os organiza em formatos que os analistas seniores solicitam e pelos quais nunca te agradecem. Você participa de reuniões onde as pessoas discutem posições que valem mais do que a casa dos seus pais. Você faz anotações, você destaca coisas, você envia e-mails de acompanhamento tão bem redigidos que poderiam ser emoldurados. Você faz o que qualquer um pedir no segundo em que pedirem. Você busca café sem que te mandem. Você fica até mais tarde do que precisa porque sair antes dos analistas parece um crime. Os outros estagiários são sua concorrência. Vocês são 8. 2 receberão ofertas de efetivação, talvez 3 se o fundo tiver tido um bom trimestre. Todos são amigáveis na superfície e implacáveis por baixo. Você estuda as mesmas empresas que eles estudam, mas você estuda por mais tempo. Você almoça na sua mesa. Você lê relatórios de lucros no trem a caminho de casa. Você sonha com índices de preço/lucro. Você tem 20 anos, não tem vida social e está pagando pelo privilégio. Seus amigos da faculdade estão trabalhando em acampamentos de verão e viajando pela Europa. Eles postam fotos. Você dá 2 toques na tela e volta para a sua planilha. Um dos estagiários é chamado para uma reunião com o gestor de portfólio. Ele sai e não conta a ninguém o que discutiram. Você sente a mudança. A concorrência silenciosa se torna menos silenciosa. Todos começam a ficar 1 hora a mais. Todos começam a enviar e-mails mais cedo pela manhã. Você percebe que este lugar funciona com um combustível que você não havia identificado até agora. O medo. Não exatamente o medo do fracasso. O medo de ser comum. Todos aqui eram as pessoas mais inteligentes de suas salas de aula. Aqui, você é mediano. O mediano não sobrevive. No final do verão, eles apertam a sua mão. Nível 2. O analista júnior. Você se forma. Você começa em tempo integral. O cargo é analista júnior, mas o cargo real é a pessoa que faz tudo o que ninguém mais quer fazer. Você chega às horas. Você sai às 21 horas. Às vezes mais tarde, às vezes muito mais tarde. Você não está operando. Você não está tomando decisões de investimento. Você está alimentando a máquina. Você filtra ações, centenas delas. Você extrai demonstrações financeiras e constrói modelos que projetam receitas e lucros para 3 anos no futuro. Você compara empresas umas com as outras usando métricas que fariam a maioria das pessoas dormir. Valor da empresa sobre EBITDA, rendimento do fluxo de caixa livre, índices de dívida sobre patrimônio líquido, retorno sobre o capital investido. Você vive dentro do Excel. Seus dedos conhecem os atalhos do teclado melhor do que o seu próprio número de telefone. Seu analista sênior lhe dá uma empresa para pesquisar. Você passa 2 semanas nisso. Você lê todas as transcrições de resultados dos últimos 3 anos. Você liga para fornecedores. Você conversa com ex-funcionários. Você visita um ponto de venda e conta o tráfego de pessoas em uma tarde de sábado. Você constrói um modelo de 40 abas. Você escreve um memorando explicando por que essa ação está precificada incorretamente.
Você o apresenta em uma reunião. O gestor de portfólio ouve por 4 minutos e diz: não é a relação risco-retorno certa. Você acena com a cabeça. Você volta para a sua mesa. Você começa a próxima. Isso acontecerá dezenas de vezes antes que alguém diga sim. Cada rejeição te ensina algo. Sua tese era muito vaga. Seu modelo era muito otimista. Seus catalisadores estavam muito distantes. Você aprende falhando na frente de pessoas que não têm tempo para ser gentis com isso. O pagamento é bom, melhor do que o de qualquer um dos seus amigos fora do mercado financeiro. Seu salário base é de 6 dígitos e seu bônus pode dobrá-lo se o fundo tiver um bom desempenho. Mas as horas devoram a sua vida. Você cancela planos. Você perde aniversários. Seus amigos param de te convidar para as coisas porque você sempre diz talvez. E talvez sempre significa não. Você tem 23 anos, está ganhando mais dinheiro do que seus pais e não tem tempo para gastar nada disso. Nível 3. O analista. 2 anos depois, e o júnior cai do seu cargo. Você é um analista de fundo de hedge. Agora é aqui que o verdadeiro trabalho começa. Você é dono de setores. Talvez seja tecnologia. Talvez seja saúde. Talvez seja o setor industrial. Seja o que for, espera-se que você saiba mais sobre as 30 empresas sob sua cobertura do que quase qualquer outra pessoa viva. Você constrói relacionamentos com as equipes de gestão. Você participa de conferências onde os CEOs fazem apresentações. E você senta na primeira fila com perguntas projetadas para revelar o que eles não estão dizendo. Você liga para os departamentos de relações com investidores. Você conversa com concorrentes, fornecedores, ex-funcionários. Você está construindo um mosaico. Cada conversa é uma peça, individualmente. Elas significam pouco. Juntas, elas formam uma imagem que lhe diz algo que o mercado ainda não descobriu. Você apresenta sua primeira ideia real ao gestor de portfólio. Você passou 1 mês nela. Você tem 60 páginas de pesquisa. Você tem um modelo que contabiliza 14 cenários diferentes. Você entra no escritório dele e ele diz: "Dê-me a tese em 2 frases." 2 frases. 1 mês de trabalho comprimido em 20 palavras. Você as entrega. Ele faz 3 perguntas. Você responde a todas elas. Ele acena com a cabeça. Ele coloca 40 milhões de dólares americanos na posição. Você volta para a sua mesa e suas mãos estão tremendo. 40 milhões de dólares americanos dependem da sua pesquisa, do seu julgamento, das ligações que você fez, dos dados que você reuniu e da conclusão a que você chegou sozinho à meia-noite. Por 3 semanas, a ação não faz nada. Você a verifica a cada hora. Você atualiza seu modelo. Você relê suas anotações. Você se pergunta se deixou passar algo. Então a empresa divulga os resultados que confirmam sua tese exatamente. A ação salta 15% da noite para o dia. O fundo ganha 6 milhões de dólares americanos. Seu gestor de portfólio passa pela sua mesa na manhã seguinte e diz: "Boa chamada." 2 palavras. Isso é tudo o que você recebe. Mas essas 2 palavras parecem ser aplaudidas de pé. Você acabou de aprender algo importante. Neste negócio, você só é tão valioso quanto a sua última ideia. Você observa os analistas acima de você. Você estuda como eles falam nas reuniões, como eles estruturam uma ideia, como eles rebatem o gestor de portfólio sem parecer que estão rebatendo. Você está aprendendo uma linguagem que não é ensinada em nenhuma sala de aula, a linguagem da convicção. Nível 4. O analista sênior. Você lidera uma equipe agora. 2 analistas juniores e 1 associado de pesquisa se reportam a você. Você divide a cobertura. Você atribui o trabalho de modelagem. Você revisa a produção deles e a devolve com marcações em vermelho, e o mesmo feedback direto que seus seniores lhe deram um dia não está afiado o suficiente. Repense as premissas. Rode o cenário de baixa novamente. Você é um chefe de setor. O gestor de portfólio confia em você para cada decisão na sua área de cobertura.
Quando uma empresa no seu espaço está prestes a divulgar os resultados, ele liga para você. Não para o júnior, para você. O que estamos esperando? Qual é o risco? Devemos aumentar a posição ou reduzir? Você responde com a confiança de alguém que passou milhares de horas dentro dessas empresas. E você responde sabendo que estar errado custa milhões. Estar errado repetidamente custa a sua carreira. Você gerencia relacionamentos com analistas de sell-side em bancos de investimento. Eles te ligam com ideias. A maioria das ideias é lixo. Consenso reciclado disfarçado em uma nova formatação. Mas ocasionalmente, alguém lhe dá algo útil, um dado que você perdeu, uma verificação de canal que muda a sua visão. Você pega a informação e não dá nada em troca. Esse é o jogo. Todo mundo está tentando obter uma vantagem. Sua remuneração é significativa agora. O salário base mais o bônus podem colocá-lo bem na casa dos 6 dígitos altos. Em um ano excelente, ultrapassa os 7 dígitos. Você compra um apartamento. Você começa a usar relógios mais bonitos, não chamativos. Ninguém aqui é chamativo. Caro e discreto. Essa é a estética. Você olha ao redor do escritório e percebe que o sucesso é silencioso. As pessoas mais barulhentas neste andar são as menos seguras. As pessoas que realmente ganham dinheiro mal levantam a voz. Você pensa sobre a gestão de portfólio. Nível 5. O gestor de portfólio. Você conseguiu o seu book. Essa é a frase que eles usam. Você tem um pool de capital alocado para você. Talvez sejam 200 milhões de dólares americanos. Talvez sejam 500 milhões de dólares americanos. Depende do tamanho do fundo e de quanta fé o diretor de investimentos tem em você. Você agora é um gestor de portfólio, um PM. As letras em torno das quais toda essa indústria gira. Você constrói um portfólio do zero. Você decide o que comprar e o que vender. Você decide quanto alocar para cada posição. Você decide quando cortar um perdedor e quando deixar um vencedor correr. Cada decisão é sua. Cada ganho é seu. Cada perda é sua. Não há ninguém para culpar e ninguém com quem dividir o crédito. Esta é a meritocracia mais pura do mundo financeiro. Seu desempenho é um número. Todos podem vê-lo. Seus analistas lhe trazem ideias. Você ouve. Você desafia. Você destrói a tese procurando a falha. Não porque você não confia neles, mas porque o mercado tentará encontrar a falha. E você prefere encontrá-la primeiro. Quando você está convencido, você dimensiona a posição. O dimensionamento é tudo. Uma ótima ideia com o tamanho errado é uma oportunidade desperdiçada. Uma ideia medíocre com muito tamanho é um desastre. Você verifica seu P&L todas as manhãs antes de seus pés tocarem o chão. Em algumas manhãs, você está ganhando 1 milhão antes do café da manhã. Em algumas manhãs, você está perdendo 2 milhões porque uma empresa na Ásia relatou números ruins enquanto você dormia. A volatilidade é implacável. Uma única manchete pode mover uma posição 10% em minutos. O rebaixamento de um analista, uma regulamentação governamental, um tweet de um CEO. Você não pode controlar nada disso. Você só pode controlar como você responde. O estresse é diferente de tudo que você já experimentou. Não são as horas. As horas são, na verdade, melhores do que eram como analista. É o peso, a consciência constante de que dinheiro real está em risco. Seu dinheiro, o dinheiro do seu investidor, sua reputação. Cada posição aberta é uma pergunta que você respondeu com capital. Às vezes, o mercado lhe diz que você está errado. Nível 6. O gestor de portfólio sênior. Seu histórico é forte. 3 anos de retornos consistentes, não espetaculares. Consistentes. Nesta indústria, consistente é espetacular. Qualquer um pode ter um bom ano. Um macaco jogando dardos pode ter um bom ano. Os fundos que sobrevivem são os que não quebram. Você não quebrou. Isso o separa da metade dos PMs que começaram quando você começou. Seu book é maior agora,
talvez $1 bilhão, talvez mais. Você gerencia uma equipe de analistas dedicada à sua estratégia. Você tem um trader que executa suas ordens. Você tem uma infraestrutura operacional construída para manter seu portfólio funcionando sem problemas. Você é um pequeno negócio dentro de um negócio maior. O fundo pega a parte dele. Você pega a sua. Em um bom ano, sua parte pessoal é de 8 dígitos. Você participa de reuniões de investidores agora. Alocadores voam de fundos de pensão, fundos soberanos, fundos patrimoniais e family offices. Eles se sentam em uma sala de conferências e pedem que você explique seu processo. Como você gera alfa? Qual é a sua vantagem? Como você gerencia os drawdowns? Você já fez essa apresentação 100 vezes. Você é polido. Você é calmo. Você fala sobre seu processo de pesquisa e sua estrutura de risco. Você não conta a ele sobre as noites em que não conseguiu dormir. Você não conta a ele sobre a posição que quase o tirou do jogo em 2022. Você conta a eles a versão que os deixa confortáveis para assinar um cheque de $50 milhões americanos. A política se intensifica neste nível. Outros PMs seniores. Eles gerenciam estratégias diferentes. Equity long short, macro global, crédito quantitativo. Todos vocês compartilham infraestrutura e capital e um nome na porta, mas estão competindo por alocação. O CEO decide quanto capital cada PM recebe. Quanto mais capital significa mais oportunidade, que significa mais remuneração. Menos capital significa que o fundo está perdendo a fé. Cada revisão trimestral é um julgamento de desempenho. Você viu PMs terem seu capital cortado. Você viu PMs serem demitidos após um ano ruim. Você viu investidores brilhantes perderem a coragem após um drawdown e nunca mais se recuperarem. O dinheiro muda as pessoas. Não, da maneira que os de fora pensam. Não o torna ganancioso, o torna medroso. Com medo de perder o que você construiu. Com medo de andar para trás. Nível 7. O diretor de pesquisa. A empresa pede que você assuma um papel de liderança. Diretor de pesquisa. Você supervisiona toda a plataforma de pesquisa, cada analista, cada setor, cada ideia que flui para cada portfólio. Você não está mais apenas gerenciando o seu próprio book. Você está moldando o motor intelectual do fundo. Você contrata analistas. Esta pode ser a coisa mais importante que você faz. Um grande analista pode gerar dezenas de milhões em lucros. Um analista ruim pode queimar capital e desperdiçar um ano do tempo da equipe. Você entrevista candidatos do Goldman, Morgan Stanley, J.P. Morgan. Eles são inteligentes. Eles têm fome de sucesso. Todos parecem iguais no papel. Seu trabalho é encontrar aquele que pensa diferente. Aquele que vê coisas que os modelos não conseguem capturar. Você constrói a cultura de pesquisa. Você decide como as ideias são apresentadas e debatidas. Você pressiona pela honestidade intelectual. Você quer analistas que possam dizer: "Eu estava errado", sem hesitar. Você quer analistas que desafiem os gestores de portfólio. Alguns fundos querem analistas que confirmem o que o PM já acredita. Esses fundos acabam quebrando. Você quer atrito produtivo, discordância que torne o resultado melhor. Você participa de todas as revisões de portfólio. Você vê através de todas as estratégias. Você vê os padrões. Você vê quando 2 PMs estão assumindo lados opostos da mesma operação. Você vê quando o fundo inteiro está superexposto a um fator de risco sem perceber. Você sinaliza isso. Às vezes eles ouvem, às vezes não. O mercado eventualmente resolve a discussão. Suas próprias operações ficam em segundo plano. Você sente falta disso. Nível 8. O diretor de investimentos. O CIO. Você senta no topo da hierarquia de investimentos.
Cada dólar que o fundo aplica flui através da sua estrutura. Você define os limites de risco. Você aprova as estratégias. Você aloca capital para os P. S. Vocês. O. Decisão final sobre as maiores apostas que o fundo faz. Você gerencia o risco no nível do fundo, não em posições individuais, o portfólio inteiro. Você analisa a exposição agregada. Quanto estamos comprados? Quanto estamos vendidos? O que acontece se as taxas de juros dispararem? O que acontece se a China invadir Taiwan? O que acontece se uma contraparte falhar? Você executa testes de estresse que modelam cenários catastróficos. O tipo de cenário que as pessoas acham que não pode acontecer até que aconteça. Você fala com o fundador todos os dias. Você é o braço direito dele em tudo relacionado a investimentos. Às vezes você concorda, às vezes não. A tensão é produtiva quando funciona e destrutiva quando não funciona. Você já viu CEOs serem demitidos por discordarem do fundador uma vez a mais. Você já viu CIOs serem demitidos por não discordarem o suficiente. A linha é invisível e ela se move. Você representa o fundo em público. Você fala em conferências. Você vai à televisão. Você participa de painéis com outros CEOs e discute o ambiente macro. Você escolhe suas palavras com cuidado porque um único comentário pode mover os mercados. Uma vez você mencionou um setor que achou interessante em uma conversa casual. No dia seguinte, 3 ações daquele setor se moveram porque alguém na sala vazou a informação. Você parou de ter conversas casuais. Sua remuneração é de dezenas de milhões anualmente, quando o fundo tem um bom desempenho. Seu nome é conhecido na indústria. Recrutadores ligam semanalmente com ofertas. Outros fundos querem seu processo, seu histórico, sua reputação. Você poderia sair. Nível 9. O sócio-gerente. Você não é mais apenas um investidor. Você é um operador de negócios. O sócio-gerente administra o fundo como uma empresa. Captação de recursos, relações com investidores, conformidade legal, registros regulatórios, estruturas de taxas, aluguéis de escritórios, tecnologia, infraestrutura, contratações, demissões. Tudo isso. Você gerencia bilhões, não milhões. O fundo tem 15 bilhões de dólares americanos em ativos sob gestão. Esse número determina tudo. Sua taxa de administração é de 2%. Isso é 300 milhões de dólares americanos por ano, antes que alguém faça uma única operação. Sua taxa de performance é de 20% dos lucros. Em um ano em que o fundo rende 12%, isso é mais 360 milhões de dólares americanos. A economia de um grande fundo de hedge é impressionante. Ela também é frágil. Um ano ruim e os investidores resgatam. Os resgates encolhem a base de ativos. Uma base de ativos menor significa menos receita de taxas. Menos receita de taxas significa que você não pode pagar suas melhores pessoas. Suas melhores pessoas vão embora. Mais investidores resgatam. A espiral pode destruir um fundo em 18 meses. Você passa metade do seu tempo gerenciando investidores. Fundos soberanos do Oriente Médio, fundos de pensão do Centro-Oeste, fundos patrimoniais de universidades, family offices de bilionários. Todos eles querem acesso. Todos eles querem transparência. Todos eles querem sentir que são o seu cliente mais importante. Você voa para Zurique, para Abu Dhabi, para Hong Kong. Você se senta em salas com pessoas que controlam mais capital do que alguns países. Você defende o seu caso. Você mostra os números. Você responde as mesmas perguntas que já respondeu 1000 vezes. Nível 10, o fundador. Você começou isso há 20 anos. Você se sentou em um escritório alugado com 2 analistas e um terminal Bloomberg. Você tinha 50 milhões de dólares americanos de investidores que acreditaram em você antes de qualquer outra pessoa. Alguns deles eram amigos. Alguns deles eram ex-colegas. Um deles era seu sogro. Você disse a eles que tinha uma vantagem. Você disse a eles que poderia bater o mercado.
Você disse a eles para confiarem o dinheiro deles a você. No primeiro ano, você rendeu 22%. No segundo ano, você rendeu 18%. No terceiro ano, você perdeu 4%. E 3 investidores retiraram seu capital. Você aprendeu algo naquele ano que a escola de negócios nunca te ensinou. As pessoas te amam quando você ganha dinheiro. Elas desaparecem quando você não ganha. Você continuou. Você construiu a equipe uma pessoa de cada vez. Você contratou seu primeiro PM, de um banco onde ele era infeliz e brilhante. Você contratou seu diretor de pesquisa de um concorrente. Você contratou analistas de Campi, onde você deu palestras que soavam como discursos inspiradores, mas eram na verdade discursos de recrutamento. Cada pessoa que passou pela sua porta era uma aposta. Algumas delas compensaram espetacularmente. Algumas delas lhe custaram milhões em operações ruins e meses de recuperação. O fundo cresceu. 50 milhões de dólares americanos se tornaram 500 milhões de dólares americanos, que se tornaram 5 bilhões de dólares americanos, que se tornaram 15 bilhões de dólares americanos. Cada zero mudou a natureza do negócio. Com 50 milhões de dólares americanos, você era um trader. Com 500 milhões de dólares americanos, você era um investidor. Com 5 bilhões de dólares americanos, você era uma instituição. Com 15 bilhões de dólares americanos, você era um alvo. Os reguladores te observavam. Os concorrentes te estudavam. Os jornalistas escreviam sobre você. Os vendedores a descoberto tentavam descobrir suas posições e operar contra você. O sucesso tornou tudo mais difícil. Você está no final dos seus 50 anos agora. Seu nome está na porta. Sua fotografia apareceu na imprensa financeira mais vezes do que você pode contar. As pessoas do setor conhecem seu nome da mesma forma que os fãs de esportes conhecem o nome de um quarterback. Com respeito, com inveja, com o entendimento silencioso de que o que você construiu exigiu algo que a maioria das pessoas não tem, não inteligência. A indústria está cheia de pessoas inteligentes que falharam. Algo mais. A capacidade de estar errado e não quebrar. A capacidade de perder dinheiro e ainda confiar no seu próprio julgamento. A capacidade de sentar em uma sala sozinho às 6 da manhã, olhando para uma tela que diz que você acabou de perder 200 milhões de dólares americanos e tomar uma decisão clara sobre o que fazer a seguir. Sua riqueza é enorme. 9 dígitos, talvez 10. Você possui casas em Manhattan, Greenwich e Aspen. Você faz doações para universidades, hospitais e museus. Seu nome está em edifícios. Você faz parte de conselhos. Você participa de eventos onde outras pessoas com o seu tipo de dinheiro discutem filantropia, política e o futuro do capitalismo. Mas você ainda vem para o escritório todos os dias. Você ainda olha para os mercados antes do nascer do sol. Você ainda lê relatórios de pesquisa, desafia seus PMs e discute sobre posições. Não porque você precisa, mas porque esta é a única coisa que você já fez que o faz se sentir totalmente vivo. Os mercados são o teste mais puro que você já encontrou. Eles não se importam com o seu nome, sua reputação ou seu patrimônio líquido. Eles te testam de novo a cada manhã. Em algum lugar em um dormitório de faculdade agora, um garoto está olhando para um gráfico de ações na tela de um laptop. Ele pulou uma festa para ler um relatório anual. Seu colega de quarto acha que ele é louco. Seus amigos não entendem por que ele passa as noites de sábado lendo formulários 10K em vez de sair. Ele também não entende totalmente. Ele só sabe que algo sobre os mercados faz seu cérebro se iluminar de uma forma que nada mais faz. Ele vai se candidatar a estágios neste verão. Ele será rejeitado pela maioria deles. Ele vai receber uma oferta. Uma é tudo o que ele precisa. Ele não tem ideia de onde está se metendo. Se esta jornada pelo mundo de alto risco das finanças mudou a forma como você vê os arranha-céus de Manhattan, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos dissecando os sistemas que eles construíram para se manter no topo. Invista no seu conhecimento.
O próximo nível do jogo será desbloqueado em breve.